Pai Senhor, queridos e amados Maranata. Estamos com uma série de estudo e conferência sobre a quarentena bíblica. E hoje queremos falar sobre a quarentena del desierto. Desde um princípio, hemos hablado que a quarentena foi determinada por Deus 40 dias. A Noé, entra em tu casa, tu e tu família. O propósito de Deus para salvar a Noé e sua família desde sua casa. Tem uma similitud muito grande com o que estamos passando nestes dias. Segunda quarentena, nós encontramos a quarentena de Moisés, quando subiu ao monte. E o povo não aproveitou a quarentena, se desviou da fé. Hicieron um becerro de ouro. Moisés subiu outra vez 40 dias. E depois encontramos a terceira quarentena que mostramos também acá, foi a quarentena em Canaã, onde os espias por 40 dias estiveram passando por la terra, espiando a terra. Volvieron, se dividiram em dois grupos. 10 de eles dijeron, la tierra é buena, pero não podemos porque os homens são grandes. Se ficaram no problema. 2 de los espías, foi Josué e Caleb, se ficaram em la promessa de Deus e disse, vamos a poseer, vamos animosamente, porque isto é promessa de Deus. Agora passamos para a quarta quarentena em la Bíblia, que é a quarentena del desierto. Em Números capítulo 14, versículo 34, dijo Deus, por quanto fuste rebelde, a cada dia le añadiré um ano, e por 40 anos los castigaré en el desierto. Assim que, quarentena é 40 dias, e agora por la rebeldia, por la murmuração de la gente, passou a 40 anos. Misericórdia. Conforme você pode observar aqui em la tela, 40 anos foi a trajetória de Israel por el desierto hasta chegar a Canaã, la tierra prometida, la promessa de Deus, la tierra que fluye la leche e la miel. Deus sempre tem promessa, mas por causa de sua incredulidade, o projeto para isso era apenas 40 dias. Mas a causa de sua incredulidade, eles passaram 40 anos. Pero a bondade e a misericórdia de Deus ha sido tão grande que Deus, através de Moisés, guiou o povo no deserto por sua fidelidade, por sua misericórdia. Milagros acontecem no deserto. Você mira que Deus estuvo com eles, Deus les guiou, e Deus, señales, milagros e prodígio aconteceu. Mientras guiava o povo, nós observamos que houve proteção de Deus quando enviou coluna de fuego. Aí você pode ver em Êxodo 13, 21. O Senhor iba delante de eles em uma coluna de fuego e também com uma nuvem. Nós observamos que a direção de Deus era a nuvem. A nuvem los guiava de dia e a coluna de fuego a la noche. Que tremenda experiência de que o próprio Deus guiava seu povo en el desierto com coluna de fuego e com a nuvem de dia. Observamos também, neste período, no deserto não havia supermercados, não havia shopping, não havia nenhuma das comodidades que há em la cidade. Sin embargo, a bondade de Deus é tão grande. E Deus também era sua provisão. Deus mandou maná del cielo. Interessante, eles comeram o maná durante 40 anos. Deus les enviava o maná,
Maná era uma comida especial. Pero quero dizer a você que a palavra literal de maná não há uma tradução. Existem muitas explicações, pero uma de elas, mais conveniente que he aprendido, que maná era algo rico, delicioso. E nos parece que cada pessoa, conforme sentia as ganas de comer pollo, e o maná parece que tinha o gosto de pollo. Uno sentia ganas de comer carne, e era como carne vacuno. E o maná se dissolvia em sua boca com o gusto que satisfazia as pessoas. Então, maná não tinha tradução. Eles comiam e, maná, sim, maná, maná. E maná se tornou, a palavra clave era o pão del cielo. Deus los alimentou com maná del cielo. Muito importante aprender isto sobre o maná del cielo. Para ter em conta o suplemento do Senhor, Deus supriu todas suas necessidades em glória. Deus proveyó todo. Observa, Deus mandou água. E Deus mandou água em Meribá. O nome se tornou Meribá, porque disse que houve também aí contienda. Contenderam e dudaram de Deus, aun quando Deus proveyó el agua. Que rebeldia del pueblo. Pero Deus era tão bueno. E Deus proveía também sua vestimenta. A Bíblia diz que seus calçados não se gastou, sua roupa não se gastaram, não havia shopping, não havia tendas de roupas, pero a bondade de Deus era tão grande. Imagínate que uma criatura que saiu aos 5 anos, chegou aos 45, seu sapato não se gastou. Creio que à medida que crescia o pé da criatura, crescia também seu sapato, crescia sua roupa, não se gastaram. Que tremendo o poder de Deus se manifestou durante 40 anos. Seguridade. Também a presença de Deus se observa que Deus enviou ángeles e les guardava e les protegia e ninguno les poderia vencer, porque Jeová enviava ángeles para protegê-los no deserto. Observamos também que o povo também celebrou a Páscoa. Deus les ordenou a Páscoa, que significa o êxodo. A salida do povo, comemoraram que era um símbolo também de Cristo. Interessante sobre a saúde, 40 anos, não havia hospital, não havia medicina, a medicina era do próprio Deus e nenhum de eles se enfermaram. Que tremendo o poder de Deus. Observamos aqui que 40 anos, esta observação, focalize bem acá. 40 anos, o povo vendo señales, milagros, prodígios que o Senhor hacía por meio de Moisés. E aún assim não puderam crer. E aún assim dudaram. Foram incrédulos, rebeldes e ingratos ao Senhor. Misericórdia. Paremos um pouquinho. Para e observa. Quantas bendições Deus te ha dado. Quantos milagros em tu vida. E será que isso aumenta nossa fé ou a incredulidade? Observemos agora o pecado del pueblo. Mesmo Deus sendo tão bueno e misericordioso, sua presença, a coluna de fuego, a nuvem, o maná del cielo, água que salia de la roca, tremendo era, o água que salia de la roca. E houve um momento que disse que chegou em la ciudad de Mara, e o pueblo murmurou porque a água era amarga. Era apenas uma pequena prova e o povo murmurou. Misericórdia. Em Mara, Israel murmurou porque a água era amarga. Observamos as murmurações do povo.
Nós classificamos em três classes de pecados principais: murmuração, rebeldia e desobediência. Observemos acá, conforme o quadro: murmuração é quejas, plagueos, insatisfação, é hablar. O povo falou contra Moisés, porque nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto, pois não há comida, pão nem água, e detestamos este alimento tão miserável. Deus mío, que triste, el pueblo llamó que el pan del cielo era miserable. Se quejaram de Deus, se quejaram de Moisés. Misericórdia. E mira, Números 21, 5, Éxodo 15, 23, diz: llegaram a Mara e não puderam beber as águas, porque era amarga. O versículo 24: então o povo murmurou contra Moisés e dijo: que havemos de beber? Deus se entristeceu muito nesta trajetória, porque hacía os milagros e aún se quejavam, aún murmuravam. Querido oyente, ¿está usted agradecido a Deus por las bendiciones? Aunque venga prueba, aunque venga lucha, muchas veces Dios lo permite para probarnos, para probarte. Pero esta prueba pasará pronto. Pronto saldrá la luz y la bendición vendrá. Glorifica a Deus em todo. A segunda classe de pecado que classificamos aqui é a rebeldia. Observe, Coré, Datã e Abiram se levantaram contra Moisés, não reconheceram o liderazgo. Quantos não querem reconhecer o liderazgo do pastor, de seu líder? São rebeldes, se queixam. A gente se quejou de Deus, se quejou de seu líder, se quejou de Moisés, se queja de seu pastor, se queja de sua igreja, se queja da sociedade, se queja do governo, se queja da comida, se queja da roupa, se queja de todo. É necessário convertir-se, entender que todo é um processo. Se sobre pouco sos fiel, sobre muito te pondré. Esta é a promessa de Deus. Assim que não te quejes, glorifica. Terceira classe de pecado que hemos classificado era a desobediência. Observem, os hijos de Aarón, números 3 e 4. Nadab e Abiú murieron delante del Senhor, porque ofereceram fuego extraño al Senhor en el desierto de Sinaí, e não tuvieron hijos. Imagínate, eles murieron porque apresentaram fuego extraño. O que significa isso? É quando uno sai da doutrina que foi ensinada. Quer inventar outras coisas. Não quer sujeitar, não quer obedecer, porque obedecer é seguir a vontade de outro. Se tu pastor te determinou algo e vós sos um servo, uma serva obediente, seguir. Que te custa seguir? Que te custa obedecer? Afinal de contas, vós sos guiado por um pastor, vós sos guiado por a doutrina, vós sos guiado por a palavra, ou vós queres fazer tu própria doutrina, tu própria igreja, tu próprio negócio? Isso foi o que passou com dois filhos de Aarón, e o fogo de Deus los consumiu a causa de sua desobediência. Lastimosamente, a desobediência está no coração do homem, e é necessário lutar contra nós mesmos. Obedecer significa seguir a vontade de outro. Assim que classificamos neste texto três classes de pecado que a Deus foi tremendo. Rebeldia, foi murmuração, rebeldia e desobediência. Misericórdia. Consequências. Tomamos nota também de três classes de consequências. Foram muitos os pecados, foram muitas as consequências, mas no estudo apenas separamos três. Quais foram as consequências do povo? Primeiro, vagar en el desierto. Uma trajetória que era 40 dias, passou 40 anos. Números 32, 13.
porque no escucharon la voz de Dios. Josué 5:6. Querido hermano y hermana, de repente tu bendición está tan cerca e estás dando voltas e voltas. Deus muitas vezes permite tardar tu bendição porque tu não queres escuchar. Não escucha a voz de tu Deus, não escucha a voz de tu pastor, não escucha a enseñança para colocar em prática. E isto redundará em voltas e voltas para alcançar a promessa. Se obedeceres, verás a bendição de Deus antes de lo que te imaginas. Então, vagar en el desierto foi uma consequência. Segunda, perecieron en el desierto. O que significa isso? Não alcançaram a promessa. Deus les prometeu a eles, pero por sua incredulidade andaram-se quejando-se de um lado a outro, e o tempo foi passando, e muitos perderam a visão, perderam a fé, terminou seu tempo, morreram. E o terceiro ponto diz: os únicos de los antiguos que alcançaram a bendição foi Josué e Caleb, porque eles mantiveram fieles a Deus, fieles a Moisés, obedeceram a Moisés, obedeceram a Deus, cumpriram os estatutos. Se queres alcançar a promessa, seja fiel a Deus, seja fiel a seu pastor, a seu líder, e a recompensa vendrá de parte de Deus. É tremendo que solamente los hijos de los hijos, los remanentes, alcançaram a bendição. Se te propones a servir e obedecer a Jeová, tu disfrutarás de las bendiciones de Deus. Vendrá sobre ti, te alcançará, dice a promessa. Pero se fores rebeldes, passará de ti. A lo mejor esta promessa se cumprirá em tu hijo. Encontramos na Bíblia que a vezes nem seu hijo não alcançou, que sabe tu nieto ou tu bisnieto. Pero dice a Bíblia que muitos morreram e não alcançaram a promessa. Assim, se queres alcançar a promessa, obedecer, porque obedecer é melhor que sacrificar. Qual a aplicação personal que tenho para mim, para você? Que aplicação? Temos 3. Primeiro, não murmurar. Não te quejes. Cállate, humíllate. Esté em silêncio, suporta, aguanta, porque é uma prova e vai passar pronto. Segundo, obedecer. Oír a voz do Senhor, oír a voz de tus enseñadores, escuchar qual é o plano de Deus. Siga las órdenes, lo que se determina en tu iglesia, en tu grupo. Atende a voz de tu pastor, porque muitos não escutam a voz. Tremendo. Terceira, agradecer. Então, se eres um servo agradecido, agradecida, as bendições vendrão sobre tu vida. A Bíblia diz: dá graça em todo, porque esta é a vontade de Deus para com vosotros em Cristo Jesus. E em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Se queres alcançar a bendição de Deus, simplesmente toma para ti, não murmures. Há uma alabança que diz: em vez de murmurares, canta alabanças a Deus. Está triste, canta a Deus, alaba a Deus, ora, Senhor. Não diga nada, não te quejes. Se não entendes, procura buscar a palavra. Entra em tu lugar com Deus em oração e deixa que Deus te hable. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é quejar-se, é murmurar. Murmuração é a pior coisa a Deus. Não les gusta a murmuração, por mais que nadie lo vea. Há pessoas que muitas vezes, sí, tranquilo, tranquilo, pá, pero em sua casa se queja, murmura. Deus está dizendo para ti e para mim: não te quejes, não murmures, dá graça em todo, porque tu verás
la gloria de Dios, tú verás la bendición de Dios, tú verás lo que Dios hará contigo. Aunque el mundo pase, aunque la tierra se transporte para medio de los mares, pero hay una bendición para aquel que obedece, para aquel que es fiel, para aquel que busca a Dios. Aunque no haya, Jehová abrirá porta para ti. Aleluya. Oh, da canta la maná. Filipenses 4:19. E quero profetizar para ti, meu irmão e irmã, neste momento. El Senhor Jehová suplirá todo lo que os falta por Cristo Jesús em glória eterna. Deus suplirá, Deus te guardará, Ele enviará ángeles, porque o Senhor é o mesmo ayer, hoje e sempre. O propósito de Deus para cada vida é tremendo. Nada os será impossível. Tan solo guarda-te para não pecar contra Jeová. Não seas rebelde, não murmures, não te quejes, obedeça e receba a bendição. A bendição de Deus é aquela que engrandece. Em seu tempo, Ele te exalta. Ele te abrirá a porta e milagre sucederá em tua vida. Amém? Aqui temos um questionário. E se você tome sua nota, por que a quarentena se tornou em 40 anos? Segundo, pode citar por lo menos 3 milagros que houve no deserto, 3 milagros, 3 señales. Número 3, qual foi o pecado del pueblo? Nós por lo menos citamos 3, por lo menos. 2 consequências e castigo. Pode citar por lo menos 2. 5. Que aplicação de tudo isso serve para a tua vida? Que aprendemos de isso? Que devo fazer e que não devo fazer? Toma tus notas. Hemos hablado. A quarentena tem 2 propósitos. Um é preparação. E o outro é o cambio. Prepárate, concéntrate, conecta-te com Deus, conecta com tu família e toma notas para os novos cambios. Toma nota para novo momento que vendrá. Como lo haré a partir de agora? A partir de todo este momento, deves formar novos hábitos com a palavra de Deus e o Senhor te guiará e o Senhor te bendecirá. Que o amor de Deus, nosso Padre, a graça de nosso Senhor Jesus, seja sobre tu vida, tu família, em nome de Jesus. Amém.